Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Aprendi com Meu Cachorro, onde a gente fala sobre luto pet, espiritualidade e todas as lições mais preciosas que só os animais são capazes de dar. Eu sou Fernanda Lobo e o tema do episódio de hoje é: quando eu tenho mais de um pet e um deles parte, será que o que fica sente? E a resposta de forma direta é sim, eles sentem. Se você tem mais de um pet e um dos seus pets já faleceu, provavelmente você percebeu que o pet que ficou, ele demonstrou ali algumas coisas que sinalizavam que ele estava sim sentindo a ausência desse outro pet. Só que os animais, eles percebem essa ausência de uma forma diferente da nossa, né? Muitas vezes, para os animais, não é tanto sobre aquele indivíduo em si, é mais sobre também o mundo ao redor dele ter mudado por completo. Eu vi muito isso quando o Gru faleceu em relação à Linda. Pra quem não sabe, Gru foi o meu Golden, um dos Goldens, né, que eu já tive na minha vida, já tive uma fêmea também. Mas o Gru, que é o grande inspirador desse podcast, quando ele faleceu, eu já tinha a Linda e o Bagueira. A Linda é minha outra cachorra e o Bagueira é um dos meus gatos. Só que a Linda e o Gru, eles tinham uma ligação muito profunda. Se você conheceu o Gru e a Linda como dupla, com certeza você sabe do que eu tô falando. Eles eram dois cães, assim, realmente muito parceiros, muito unidos, muito amigos, muito companheiros. O Gru era o ídolo da Linda, assim, nitidamente. A Linda era aquela irmã caçula pro Gru, que ele protegia, mas também dava aquela mandada nela. Engraçado que a Linda é uma cachorra extremamente... assim, meio mandona, sabe? Mais assim, aquela energia mais ativa. Ela não se dá bem com muitos cães. Mas o Gru, ela sempre amou e respeitou. O Gru, acho que foi o único cachorro na vida da Linda que a Linda respeitou. E respeitou amando, sabe? Não através do medo. Então, a relação deles foi muito linda de ver sendo construída e deles vivendo essa relação juntos. Muito bonita mesmo, assim, eu aprendi demais com eles dois juntos. E quando o Gru faleceu, eu percebi várias mudanças na Linda. E mudanças, assim, em várias nuances, sabe? Então, por exemplo, pra Linda mudou muito a rotina dela, né? Não a rotina, assim, em questão dos passeios, dos horários, mas a rotina em relação à companhia que ela tinha 24 horas com ela. Eles passeavam juntos, eles em casa estavam sempre juntos, eles de noite brincavam juntos, eles dormiam juntos, mesmo que não fosse uma coisa assim, grude o tempo todo, mas eles estavam sempre de alguma forma unidos e na presença um do outro. E ela principalmente sentindo muito essa segurança em relação a ele. Então eu comecei a perceber, por exemplo, que a Linda nos passeios, assim, logo depois que o Gru faleceu, os primeiros passeios que eu fiz com ela sem ele, mas naquela rotina que a gente tinha, eu sentia ela um pouquinho perdida em alguns momentos do passeio. Porque os nossos passeios, quase todos eram com os dois juntos, né? Eu até fazia alguns passeios separados, mas a maioria era os dois juntos, sempre no mesmo lugar. E no passeio a gente tinha o momento que eu brincava com eles, né? De jogar bolinha pro Gru, de jogar algum brinquedo pra Linda, essa interação ali minha com eles. Mas também sempre tinha um momentinho deles, sabe? Que eles brincavam entre eles. O Gru pegava a bolinha e a Linda corria... O Gru corria atrás da bolinha e a Linda corria atrás do Gru com a bolinha. Eles também brincavam muito naquela brincadeira mais ou menos meio de lutinha, sabe? Que um vai, depois o outro vai, um correndo atrás do outro. A gente caminhava, fazia trilha, eles sempre iam juntos ali, você via que a Linda ia sempre muito agarrada no Gru. Então no começo eu vi que a Linda, nos passeios, ela ficava um pouco perdida em alguns momentos. Em casa também, à noite era um momento que eles sempre brincavam entre eles. De cabo de guerra com algum brinquedo, ou entre eles mesmo ali, aquelas brincadeiras de mordidinha, de lutinha. Eles sempre brincavam de noite. E com a partida do Gru, eu vi que a Linda, nessa hora, que era o momento que eles brincavam, ela ficava triste, cara. Ela ficava nitidamente triste. A Linda também, pra quem não conhece, ela é uma cachorra extremamente sensível. E sensível, assim, em todos os sentidos. Ela sente muito tudo. Ela sente demais. Então ela demonstra muito todos os sentimentos dela.
A alegria dela é demais, a tristeza dela é demais. Quando ela percebe que a gente tá muito feliz ou muito triste ou muito preocupado, ela nitidamente muda. A Linda é extremamente sensível, assim, muito, muito mesmo. E assim que o Gru se foi, eu sentia ela muito triste. Por exemplo, nesse momento da noite, que era o momento que eles interagiam, eu olhava pra ela em casa e ela tava deitadinha, com uma carinha de triste mesmo, sabe? Olhando assim pros lados. No passeio, como eu falei, ela ficava um pouco perdida em alguns momentos. E aí, o que eu fui fazendo? Eu fui tentando suprir isso pra ela, né? Pra ela tentar não sentir tanto. Então, no passeio, eu comecei a interagir mais com ela, não deixar ela tão sozinha ali no passeio, né? Em algum momento que eu estivesse sentada na grama, escrevendo ou fazendo outra coisa. Em casa, nesses momentos que ela brincava com ele e que eu via que ela ficava triste, eu comecei ou a interagir com ela, né, chamar pra brincar, que ela não ia no começo de brincar, assim, você via que ela tava triste mesmo, ela não queria brincar. Mas às vezes eu ficava com ela, eu chamava ela pra ficar comigo, eu ficava fazendo carinho nela, eu conversava muito com ela, eu converso muito com meus animais, eu tenho certeza absoluta que eles entendem tudo que eu falo. E uma coisa muito bonitinha, assim, que eu percebi no Baguera, que é o meu gato que eu já tinha quando o Gru faleceu, em relação a mim e a Linda, é que, assim, eu não sei se você tem gato ou se você tem relação com felinos, mas pra mim, os gatos, eles são fascinantes, assim, eles têm uma ligação com o mundo espiritual surreal e fascinante demais. Eu percebo isso claramente, não só no Baguera, né, hoje eu tenho outros gatos e eu percebo isso em todos eles, cada um do seu jeitinho, mas todos eles eu vejo isso muito nítido neles. E o Baguera, eu fui percebendo, desde o diagnóstico do Gru, do tratamento do Gru, eu percebia que o Baguera, ele entendia tudo, ele entendia absolutamente tudo. A Linda, ela ia meio no flow, sabe? Ela via as limitações do Gru e ela entendia e respeitava quando ele, por exemplo, amputou a pata, quando ele tava ali num momento que ele não tava tão confortável de brincar por conta dos efeitos colaterais de remédio, da químio. Ela entendia e respeitava, mas eu via que ela não entendia muito por trás daquilo. Ela só via que ele tava vulnerável, que ele tava mais quietinho e ela respeitava. O Baguera não. O Baguera, eu via que aquele gato, ele entendia tudo, assim, nas miudezas da situação, sabe? E quando o Gru faleceu, tiveram algumas coisas que eu fiquei bem impressionada, assim, em relação ao Baguera. O Baguera e o Gru, eles tinham uma boa relação, assim, de convivência. Nunca tiveram nenhum problema, pelo contrário, sempre interagiram, assim, bem tranquilamente. Mas eles nunca foram um cão e um gato, assim, de terem uma super interação, de brincarem juntos, de dormirem juntinhos, sabe? Não, era mais aquela convivência boa, legal, eles se gostavam, tinha uma harmonia ali legal neles. Quando o Gru faleceu, eu comecei a perceber que depois de um tempinho, assim, o Baguera, ele começou a chamar a Linda pra brincar de noite. Gente, eu lembro disso perfeitamente, assim. Tava eu e o humano no sofá de noite, e aí a Linda tava bem na nossa frente, assim, deitadinha no chão, com aquela carinha dela, né, de quem tava chateado naquele momento. E o Baguera, ele veio, e ele começou a chamar a Linda pra brincar. Ele começava a pular, tipo, meio que no cangote dela, assim, sabe? Mas você via que ele tava chamando ela. No começo a Linda até não entendia muito bem, ela ficava olhando, assim, pra ele, saindo, sabe? Mas depois ela foi aceitando. E eles ficaram muito tempo brincando, os dois à noite. A Linda e o Baguera passaram a brincar à noite depois que o Gru faleceu. Assim, não foi logo depois, né? Teve um tempinho aí. Mas um tempo depois o Baguera chamava a Linda pra brincar, a Linda cedia as brincadeiras dele e eles passaram a ter essa rotina de brincadeiras à noite. E isso durou bastante tempo, assim. Eu acho que o Baguera foi parar, assim, de ter esse interesse em brincar com ela depois que os outros gatos foram chegando aqui em casa, que aí eu acho que ele foi se aliar mais nesse sentido com a espécie dele, né? Apesar dele e a Linda ainda terem uma relação muito saudável e muito fofa, mas essa brincadeira, assim, rotineira deu uma cessada. Mas foi impressionante, assim, pra gente foi muito assim, cara, o Baguera tá entendendo o que tá acontecendo, cara, o Baguera tá ajudando a Linda. E outra situação também foi comigo, porque o Gru, ele era o meu grude, em casa, na rua, em tudo. Mas em casa, especificamente, de manhã, sempre que eu ia na cozinha, que eu ia fazer meu café da manhã, eu sempre fazia um ovo
E eu sempre dava uns pedacinhos de ovo pro Gru. E o Gru sempre... Mas o Gru era assim, eu não tinha nem pego a frigideira ainda, ele já tava ali esperando o pedacinho de ovo dele. Ele era desses. E a Linda e o Baguera... A Linda às vezes vinha, o Baguera também, mas eles não eram assim tão empenhados igual o Gru, né? Eles não ficavam ali esperando a hora do ovinho, vendo pegar a frigideira, já aguardando o momento, não. Tanto que tinham vários dias que só aparecia o Gru e eu só dava ovinho pro Gru, porque a Linda e o Baguera não apareciam tanto, principalmente o Baguera, ele aparecia bem esporadicamente. Depois que o Gru faleceu, eu comecei a ter esse meu momento na cozinha sozinha, né? Às vezes a Linda aparecia, às vezes o Baguera, mas não era igual o Gru. O Gru era aquela presença certa ali naquele momento. E isso no começo foi uma das coisas que eu senti muita falta, sabe? Aquelas coisas pequenas da rotina que a gente sente muita falta quando o nosso pet se vai, né? E essa foi uma das coisas. E eu lembro que era um momento que eu chorava muito, assim, nos primeiros dias da ausência do Gru ali no café da manhã. Só de eu olhar pro lado ali na cozinha e não ver ele ali no chão, não precisar desviar pra não tropeçar e não cair por cima dele, porque o Gru era um cavalo, né, de tão grande. Só de eu não ter isso ali, de depois eu sentar na mesa e comer, assim, a carinha dele me olhando e eu ir dando ali uns pedacinhos de ovinho pra ele, isso me fazia muito mal, assim, eu ficava muito triste com aquele vazio, né, daquele momento tão simples, tão comum, tão bobo, mas que era tão especial na nossa rotina. E cara, eu lembro que depois de alguns dias da partida do Gru, eu comecei a perceber o Baguera toda manhã indo lá na cozinha e ficando sentadinho assim me olhando. Sentadinho. Aí eu olhava pra ele e falava, Baguera, hoje você veio, né? Hoje você veio querer o ovinho. E dava pra ele e tal. Os dias foram passando e ele tava sempre ali. E eu fiquei, gente, esse gato nunca foi disso, de ficar aqui assim, e agora ele tá aqui assim, tão empenhado, igual o Gru ficava. E ele passou a ficar. E conforme ele ia ficando ali comigo, aquele momento pra mim foi tendo um novo significado, sabe? É claro que o Gru ainda fazia uma falta gigantesca, que nunca vai ser substituída por ninguém, por nenhum pet, por nada. Mas o Baguera, ele conseguiu ressignificar pra mim esse momento, sabe? É uma coisa boba, né? Tipo, eu sei que é uma coisa muito, muito simples, muito boba mesmo, mas que pra mim ali naquele momento do luto do Gru fez tanta diferença. E ele não fez isso uma vez ou outra, ele passou a fazer sempre, toda manhã ele tava ali do meu lado querendo o ovinho dele. E muitas vezes eu dava o ovinho pra ele dava uma lambidinha assim, ó, no ovinho e tipo, deixava o ovinho ali, tá ligado? Tipo, vim só cumprir meu papel, nem faço tanta questão desse ovinho igual ele fazia não, mas tô aqui cumprindo o meu papel. E isso pra mim foi tão emocionante. Ver essa sensibilidade do Baguera, porque pra mim foi muito nítido, assim, tanto a situação com a Linda quanto essa comigo. Foi nítido que o Baguera, da maneira dele, né, no entendimento dele de felino ali, de gato, mas ele entendeu aquilo e ele deu o jeitinho dele de ressignificar aquilo pra mim, sabe? E então eu via bem a diferença, assim, que era nítido, que tanto o Baguera quanto a Linda, eles sentiam a ausência do Gru, né? Eles sentiam que tinha uma parte ali da nossa vida que não tava mais ali, inserida na nossa rotina, no nosso dia a dia. A Linda sentindo uma ausência que mexeu profundamente com ela, porque ela tinha uma ligação muito direta com ele, um vínculo muito forte. O Baguera, do jeitinho dele, também sentiu muito. Eu lembro também que nas semanas seguintes que o Gru faleceu, o Baguera dormia comigo na cama. E o Baguera, ele é um gato muito carinhoso, mas ele não é um gato que ele dorme junto, sabe? Ele gosta, assim, do espacinho dele, da privacidade dele, ele tem os momentinhos dele, mas dormir, assim, por exemplo, não é uma coisa que ele faz. E logo depois que o Gru faleceu, ele fez isso durante bastante tempo também, comigo, na minha cama. Depois ele parou, né, mas ele ficou um bom tempo ali dormindo comigo. E foi lindo, assim, foi lindo demais, foi emocionante viver isso com eles e ver a forma como cada um deles lidou com essa ausência, tanto pra eles quanto pra mim. E eu sei que quando a gente tá passando por um momento de luto pet,
a gente, né, nós, os tutores, a gente fica extremamente fragilizado, triste mesmo, né, se sentindo ali no fundo do poço. E a gente muitas vezes fica ali meio que esperando que o pet que ficou salve a gente de alguma forma, né? Ah, o meu pet foi embora, mas eu tenho esse outro pet aqui comigo, ele vai me ajudar, ele vai me dar forças. Sim, claro que ele vai. Mas eu acho muito importante a gente entender que o nosso pet que ficou, ele não tem um entendimento que a gente tem sobre o que aconteceu, sobre tudo, né? Ele simplesmente percebe que, de repente, aquela presença não existe mais ali. E ele começa entendendo que a rotina dele mudou. E os pets, de uma forma geral, eles são muito ligados à rotina, né? Claro que uns mais, uns menos. Gato geralmente é mais apegado à rotina, mas os cães também são muito apegados à rotina. E quando um dos pets da casa se vai, o que fica, ele sente muito. Ele sente a ausência do que foi, ele sente a mudança da rotina, ele sente a energia da casa e dos tutores que naturalmente muda ali e fica totalmente imersa numa tristeza, uma sensação de finitude, às vezes até numa raiva daquele momento, numa frustração. E eles sentem isso tudo. Só que de uma forma bem diferente da gente, né? Até por eles não terem a percepção, o entendimento que a gente tem. Então eu também acho importante, apesar de a gente estar inserido num momento muito difícil para nós humanos, a gente estar sempre atento ao pet que ficou. Os sinais que ele está emitindo. Tem animais que podem começar a vocalizar demais. Tem animais que podem começar a parar de comer. Tem animais que podem começar a meio que se isolar até da família, sabe? Demonstrar tristeza mesmo, né? Enfim, existem muitos sinais. Acho que qualquer sinal que a gente perceba no nosso pet nesse momento de mudança de comportamento, é importante estar atento. É importante a gente perceber. É importante a gente ver o que a gente pode fazer por aquele pet. Afinal, ele também está passando por um luto, né? Se o pet que se foi era parceiro dele, se eles eram muito unidos, mais ainda. Mas mesmo que não seja um pet que eles tivessem tanto vínculo, se fazia parte da rotina dele, de alguma forma ele vai sentir. Então eu acho que é importante a gente estar atento a eles, assim como eles estão sempre atentos a gente, né? E como que a gente pode ajudar o nosso pet que ficou a superar esse momento? Eu acho que, como eu falei, a rotina, ela é a âncora pro nosso pet nesse momento, sabe? É o que vai ajudar ele a realmente, de alguma forma, se reestabilizar de novo, se reorganizar nessa vida. Assim que o Guru faleceu, que ele partiu, eu comecei a intensificar os passeios da Linda. Eu fazia mais passeios com ela. Nos passeios eu me dedicava mais a ela, a interagir com ela, a brincar com ela, a treinar com ela, a trabalhar o meu vínculo com ela ali no passeio, seja na guia ou fazendo uma trilha. Enfim, eu comecei a trazer mais essa intensidade para nossa relação nos passeios. E em casa também. Em casa eu via a Linda às vezes muito quietinha, num cantinho assim meio isolada, sabe? Com um semblante que não corresponde à Linda. A Linda é uma cachorra alegre, a Linda é uma cachorra agitada. E aí sempre que eu via assim, eu ia até ela, eu fazia carinho nela, eu chamava ela pra brincar. Eu comecei a inserir vários treinozinhos com ela em casa, só pra ela ficar mais ativa, pra ela ter mais conexão comigo, pra ela ocupar mais a cabeça, pra ela entender uma nova rotina. E eu vi que isso foi aos poucos ajudando ela, sabe? Uma coisa que eu vejo que muitos tutores pensam quando um pet falece, e eles têm um pet, né, que ficou, é pensar, será que eu pego um outro animal pra fazer companhia pra esse que ficou? E assim, sinceramente, falando da minha experiência pessoal, eu não acho que seja uma boa ideia. É claro que depende muito de caso pra caso, né? Cada pessoa conhece o seu pet. Mas no geral, eu não acho que seja uma boa ideia a gente ter esse tipo de pensamento. Ah, o meu pet faleceu, então eu vou pegar um outro logo pra ser companhia pra esse meu pet que ficou, porque ele tá muito triste, muito sozinho. O pet que ficou, ele já tá passando por um momento difícil. Pela mudança na vida dele, na rotina dele entender, dele elaborar sobre essa ausência, dele reorganizar a vidinha dele,
dele entender quem é ele no mundo agora, assim, esse grande parceiro dele. Então, pelo menos pensando assim nos meus animais, eu acho que inserir logo um outro animal seria demais pra eles naquele momento, sabe? Seria muita mudança ao mesmo tempo. Depois que o Gru faleceu, a gente adotou o Madruguinha, que foi o bichinho que veio depois do Gru, mas foi um tempo depois. Foi até um pouco antes do que eu esperava, mas não foi logo depois. E foi uma coisa também não planejada, assim, a gente se apaixonou por ele num lugar de adoção de gato. E a gente ficou ali na dúvida, fomos pra casa, passou acho que uma semana e acabou que a gente adotou ele. E foi ótimo, assim, a Linda amou ele. A Linda... Depois eu conto um dia sobre a história do Madruguinha, caso você não conheça. Mas a Linda amou ele, o que pra mim era uma preocupação. A Linda é uma cachorra bem... A Linda é uma cachorra peculiar, sabe? Às vezes eu acho que ela vai encrencar muito com alguma coisa ou com alguém e ela ama. Às vezes eu acho que ela vai amar e ela não ama. Mas no geral ela é uma cachorra bem seletiva com tudo e todos. Então eu fiquei meio apreensiva, assim, mas deu tudo certo. Mas eu acho que é uma mudança... São muitas mudanças ao mesmo tempo para um mesmo pet, sabe? Então, eu particularmente acho importante a gente esperar. Ver que esse pet, ele já se reestruturou novamente na vidinha dele. Aí sim, pode ser o momento da gente pensar em trazer um novo companheiro para casa. E a verdade é que a gente não sabe exatamente o que o nosso pet que ficou sente exatamente. O que ele pensa exatamente. Como exatamente ele absorve essa nova realidade na ausência desse companheiro dele que se foi. Mas no luto pet, com os meus animais, tanto com os que partiram quanto com os que ficaram, eu aprendi que, cara, nem tudo na vida precisa de uma explicação. Porque nem tudo na vida vai ter uma explicação. Uma explicação que eu digo assim, lógica, racional, de você poder afirmar com certeza que é isso ou aquilo. A gente pode supor, a gente pode imaginar. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui, caso você esteja vendo no vídeo. Madruguinha, a Madruguinha que chegou. Eu tava falando de você, cara. Madruguinha chegou. Foi o primeiro pet que chegou depois do Gru. E eu tenho certeza que o Madruguinha tem algum vínculo com o Gru. Não sei qual. Não sei se o Gru é o mentor dele, se o Gru deu umas instruções pra ele antes dele vir. Acho que eles têm alguma ligação. Eu tenho certeza que eles têm. Mas o que eu tava falando, até me perdi. Que nos outros meus animais, tanto com os que foram quanto com os que ficaram, eu aprendi isso, da gente não precisar tudo ter uma coisa muito explicada, muito lógica, sabe? Eles têm coisas na vida, e o luto traz muito isso pra gente, né? Que a gente não vai conseguir explicar, mas que a gente consegue sentir, que a gente percebe, que a gente sente, que a gente entende de uma forma não tão racional. No luto pet, com os animais que ficam, a gente também aprende sobre isso. A gente não sabe exatamente o que eles pensam, como exatamente eles absorvem essas novas informações, mas a gente percebe que muda e que eles percebem a mudança. Eles percebem e sentem o vínculo que foi rompido, a mudança na rotina. Eles percebem que a gente muda com eles, porque por mais que a gente se esforce para no luto pet tentar ficar ali firme e dando suporte pro pet que ficou, a gente muda, cara, não tem como, né? No começo a gente tá triste, no começo a gente tá com uma energia diferente, no começo a gente tá ali muito mais entregue a sentimentos negativos do que positivos. É inevitável, né, no começo do luto pet, e é importante também que seja, porque a gente precisa absorver, elaborar essa dor. E o pet que fica com a gente, ele percebe isso tudo, né? Ele entende isso tudo do jeitinho dele, ele percebe essas mudanças, então pra ele também são muitos novos acontecimentos juntos. Eu aprendi muito que é a oportunidade de um novo ciclo com eles. O pet que se foi, ele encerrou um ciclo maravilhoso, incrível, que a gente vai levar pra sempre no nosso coração, na nossa memória, no nosso repertório de vida, tanto de ser humano, de tutor de pet, de tudo. Mas
o ciclo com esse animal aqui, pelo menos fisicamente, foi encerrado. E o animal que continua aqui com a gente, ele segue com a gente em um novo ciclo. Inevitavelmente é um novo ciclo. Agora é você e esse pet que ficou. Depois que o Gru se foi, eu percebi que o meu vínculo com a Linda, ele se intensificou e ele se modificou também. Não é que ele tenha ficado melhor ou pior, mas ele mudou. Ele mudou. E eu sinto que hoje, eu e ela, a gente tem uma relação bem diferente de quando o Gru tava aqui. E de novo, não é que seja uma relação melhor ou pior, mas é diferente. É uma relação onde a gente se conhece de uma forma diferente. Somos só eu e ela agora, sabe? Quando éramos nós três, tinha uma dinâmica a nossa relação. Por mais que eu tivesse, claro, momentos e situações só com o Gru e momentos e situações só com ela, era nós três, muito, né? Tinha toda aquela dinâmica, aquela rotina, tudo aquilo do nosso trio. E depois que o Gru se foi, a minha relação com ela mudou muito. Mudou muito e foi todo um processo também. Porque no começo eu sinto... Olha aqui, apareceu mais um. Hoje eles estão aqui, ó. Querendo tudo aparecer no podcast. Esse aqui é o John. Né, John? Esse é o John. O mais doido de todos. Mas foi mudando porque a gente precisou se reconhecer. Sabe? Se conhecer de novo mesmo, eu e ela. Entender como que vai ser agora que não tem o Gru aqui. Porque eu mudei depois que o Gru partiu. A gente muda, não tem como. Depois que um pet se vai, a gente muda. Nós, de forma individual mesmo, a gente muda, né? E ela também mudou. Pelo mesmo motivo. Mas na dinâmica dela, do jeito dela, de acordo com a espécie dela. Então a gente precisou se reconectar e se reconhecer e reestruturar mesmo a nossa relação, sabe? E foi um processo. No começo tinha algumas coisas que eram meio difíceis, que a gente ia meio se conhecendo de novo, eu e ela, sabe? E hoje em dia a gente tem uma relação muito maravilhosa, muito diferente de como era quando o Gru tava aqui, muito diferente mesmo. Ela tá diferente, eu tô diferente. Nós somos transformados, né, pelo luto, independente de qualquer coisa. E pela vida também. Então a gente se transformou muito, cada uma da sua forma individual. E nós duas como dupla também. E hoje a gente tem uma relação muito diferente e muito linda, assim. A gente construiu uma nova relação muito profunda, com uma profundidade diferente da que a gente tinha antes. E foi entendendo isso tudo nesse processo com a Linda que eu também parei de ficar me perguntando: será que ela tá sentindo falta dele? Será que ela tá triste? Será que não sei o quê? Será que ela tá assim? O que eu posso fazer? Meu Deus, eu parei de me ficar fazendo essas perguntas e eu comecei a me perguntar: como é que eu posso fazer pra minha relação com a Linda renascer agora? Porque é isso, né? A nossa relação, ela renasce depois que um dos elos da relação não tá mais aqui. E depois que eu comecei a focar mais nessa pergunta do que em todas as outras, foi quando eu senti que a nossa relação começou a fluir mais. Que a gente começou a se entender mais, que a gente começou a botar a nossa relação em um outro lugar mesmo. Um lugar diferente. E apesar de agora, falando em relação a cão, né? Que eu tenho meus gatos, tenho o Baguera, tenho os outros, mas falando em relação à Linda, porque bem ou mal, a relação com o Gru tinha muito mais a ver com ela, né? Apesar do Gru não estar aqui fisicamente, eu sinto muito o Gru na minha relação com a Linda. Muito, muito. E eu acho que ela também sente, de alguma forma, isso. E eu sinto o Gru de vários jeitos nessa relação, sabe? O que ele plantou em mim e nela, o que ele semeou na nossa relação. A Linda, ela ainda é, mas assim, eu digo que ela era porque hoje em dia ela tá infinitamente melhor, né? Mas a Linda era uma cachorra extremamente reativa. Na rua, no passeio, com outros cães, às vezes com pessoas, com vários estímulos. E não só na rua, a Linda sempre foi uma cachorra, como eu falei, muito sensível. Então ela sempre teve algumas questões bem particulares dela, assim, difíceis de lidar, sabe?
E o Gru, ele ajudou muito a Linda. Muito, 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 muito. Tanto na parte de repertório, porque o Gru era um cachorro com um repertório incrível de comunicação. Então a Linda aprendeu muito com o Gru em relação a isso, a se comunicar. Na questão também da segurança, era nítido quanto a Linda se sentia segura com a presença do Gru nas situações que eram desafiadoras para ela. E em tantas outras, né? E essas situações desafiadoras com a Linda, no começo, me desafiavam muito. Porque me frustravam. Quem tem cachorro reativo sabe, né? Me frustravam, me estressavam, me deixavam, sabe? Tipo, às vezes sem nem vontade de passear com ela no começo. Enfim, era bem complicada, assim, várias questões. E o Gru, ele foi muito importante pra ela e pra mim. Porque o Gru, ele ajudava, sabe? Tanto ela quanto eu nesses desafios. O Gru, ele me acalmava nessas situações. O Gru acalmava a Linda. O Gru, às vezes, transformava um momento tenso ali no passeio em um momento relax, porque ele conseguia apaziguar a situação. Tanto da Linda com outros cães, quanto entre a gente também. Então, hoje, a relação que eu tenho com a Linda tem muito do Gru. Muito do que ele deixou na gente. Muito do que a gente ainda carrega dele, sabe? E várias vezes que eu tô com a Linda, como eu falei, eu converso muito com meus pets, né? Converso mesmo. E ela sempre fica me olhando com uma carinha que eu sinto que ela tá entendendo, que ela tá percebendo, que ela tá sentindo, né? Eles sentem, cara. Eles podem não entender a nossa fala, eles podem ter o jeito deles de compreender as coisas, mas o sentimento eles sentem. E ela sente, eu vejo que ela sente, eu sinto que ela sente. Então o Gru, de certa forma não, de uma forma muito, muito nítida, ele se faz muito presente na minha relação com ela. Hoje, que é uma relação tão minha e dela, mas que carrega tanto dele também. Espero muito que esse episódio tenha te ajudado, principalmente se você estiver passando por um momento de luto pet. Eu sei que cada animal é único, cada animal reage de uma maneira, cada animal vai demandar da gente também algum tipo de atitude, de mudança no nosso vínculo com eles, da nossa ajuda. Mas eu acho importante a gente estar sempre atento a lembrar que o nosso animal que ficou, ele também está passando por um luto. E esse luto, ele é mútuo, né? É nosso com eles, diante de uma presença tão importante pra gente e pra eles. Então, acolha o seu pet, assim como certamente ele também te acolhe. Vocês estão passando por isso juntos. E falando hoje também do luto do Gru e também do luto do Chiquinho, e lembrando também de um luto que eu passei lá na minha início da minha fase adulta, quando eu também me despedi de uma cachorra minha e uma outra cachorra minha ficou e elas também eram muito ligadas. Cara, esse momento de luto que a gente passa com os que ficam, eles também deixam muitas marcas na gente. Muitas. Assim, depois que o tempo passa, e eu tenho certeza que isso ainda vai acontecer comigo também mais pra frente, mais até do que agora, a gente começa a lembrar e a relembrar de um momento tão difícil da nossa vida, mas que a gente tinha essa presença aqui com a gente, nos ajudando, nos amparando e vivendo um luto como nós. Porque muitas vezes a gente tenta se apegar a pessoas, a nossos amigos, família, né, que estão ali querendo nos ajudar em relação ao nosso luto pet de alguma forma. Mas a verdade é que eles não estão passando o luto que a gente está passando. A gente que está passando o luto, o animal era nosso, era a gente que convivia com ele, era a gente que tinha um vínculo com ele. E o animal que fica, ele também tinha. Então ele, eu acho que é quem sente algo mais próximo do que você está sentindo. Isso me ajudou muito no início do luto, do Gru, do Chiquinho. E me ajuda até hoje, porque o luto pet, ele não acaba nunca, né? É até o dia do reencontro. É claro que ele vai se modificando, ele vai se transformando, o amor vai transformando a gente. Mas a gente vai aprendendo com ele até o dia do nosso reencontro. E eu te espero lá no nosso Instagram, @gurulinda, pra você me mandar um direct me dando sugestões de temas pra gente abordar aqui no nosso podcast sobre luto pet e espiritualidade. E eu te vejo semana que vem. Tchau!